Bom dia, queridos alunos! Hoje é dia 12 de junho de 2020, então hoje é o dia dos namorados. É uma data muito especial e não serve só para quem tem namorado, porque vocês ainda não estão na idade de namorar. Mas é uma data de se comemorar o amor, o carinho. Então eu acho que não serve só para quem tem namorado ou não. É uma data de celebrar o amor. E na aula de hoje, então, nós vamos começar muito animados para a aula de língua portuguesa. Vocês podem baixar o roteiro da aula lá no website da escola que o professor Gia criou. E é muito importante que vocês leiam com atenção as instruções da aula. Tem aluno que não está lendo ainda as instruções da aula. Precisa ler para saber o que vai ser trabalhado nessa aula e como vai ser trabalhado. Então, antes de mandar mensagem para o professor falando, professor, tenho dúvida. Às vezes eu pergunto, mas você leu as instruções? Não, não li. Eu falo, então leia primeiro. Aí lê e vê que não tem dúvida nenhuma. O que faltava mesmo era a leitura das instruções. É importante também que leiam para não fazer atividade errado, ok? As atividades elas têm que ser feitas seguindo as instruções. Na aula de hoje, então, primeiramente, nós vamos realizar a correção dos exercícios da aula passada sobre a narrativa do Rei Sapo. Nesse roteiro de aula, eu coloquei, primeiramente, no início, para vocês assistirem a videoaula que eu preparei para vocês sobre a estrutura do texto narrativo. Eu disponibilizei aqui o link no início do roteiro da aula. E depois eu coloquei também a mesma coisa que eu falo nessa videoaula, que é sobre o enredo, sobre os elementos que fazem parte da estrutura do texto narrativo, que no caso é a situação inicial, o desenvolvimento, dentro do desenvolvimento, o elemento complicador, que é o conflito, o clímax e, por fim, o desfecho. Então, nessa videoaula, eu explico a estrutura do texto narrativo, esses elementos. Mas eu coloquei aqui também, para aqueles que não têm internet, não conseguem assistir no YouTube a videoaula, eu coloquei aqui todos os prints dos slides que eu preparei. E eu pedi também para que vocês copiassem todas essas informações sobre o texto narrativo, que são essas daqui que estão em roxo, ó, roxo e branco, que vocês copiassem tudo isso no caderno de vocês, ok? Depois tirar a foto e me mandar, ó, está escrito aqui. Copie todas as informações em seu caderno, depois escreva o nome completo, tire uma foto e envie para o professor. E além disso, depois que vocês já estudaram e já compreenderam bem o que é o texto narrativo e quais são os elementos que fazem parte da sua estrutura, eu pedi para que vocês relessem o conto do Rei Sapo. Não disponibilizei o conto novamente porque eu imaginei que vocês já tivessem salvo do roteiro da aula passada. Coloquei aqui na aula, da aula passada não, da semana passada. Coloquei aqui que dia que foi trabalhada o conto do Rei Sapo e pedi para que vocês copiassem essas essas 4 questões no caderno de vocês e respondessem. Essas 4 questões são justamente sobre a estrutura do texto narrativo. Então, aqui pede para vocês identificarem a situação inicial no conto do Rei Sapo, depois o conflito no conto do Rei Sapo, o clímax no conto do Rei Sapo e o desfecho no conto do Rei Sapo. É justamente para eu ver se vocês entenderam todos esses itens, todos esses elementos. Porque se você compreendeu exatamente o que é o clímax, você vai conseguir identificar o clímax no conto do Rei Sapo, por exemplo. Então, hoje nós vamos fazer primeiramente a correção desses 4 exercícios. Então, eu vou abrir aqui um outro arquivo que eu faço a correção. Responda as questões a seguir. Qual trecho do conto O Rei Sapo corresponde à situação inicial?
Lembrando que a situação inicial é aquela situação de tranquilidade, é o início da história, tudo está ótimo, maravilhoso. É onde é a parte do texto em que o personagem principal é apresentado. Normalmente também apresenta-se o espaço da narrativa e o tempo da narrativa na situação inicial. Então, equivale ao primeiro, às vezes só o primeiro, às vezes o primeiro e o segundo parágrafos da história. No conto do Rei Sapo, eu não abri, deixa eu abrir aqui o conto do Rei Sapo. Ah, eu coloquei aqui entre aspas, porque eu copiei do texto. Deixa eu achar aqui. Foi dia 1º? Acho que sim. Aqui, vamos ver se é aqui que está o conto, que eu vou mostrar pra vocês lá no conto. Isso, aqui. Então, é essa parte inicial, olha só. Era uma vez, no tempo em que os desejos ainda se cumpriam, então aqui o tempo da narrativa, um rei cujas filhas eram todas belas. Mas a menor era tão linda que o próprio sol, que já vira tanta coisa, se alegrava ao iluminar o seu rosto. Perto do castelo do rei havia um bosque escuro, então aqui o espaço da narrativa. E o castelo também, né? E no bosque, debaixo de uma grande árvore, havia um poço. Quando fazia muito calor, a filha do rei saía para o bosque e sentava-se à beira do poço. E quando a princesinha se entediava, pegava uma bola de ouro e ficava brincando de jogá-la para cima e agarrá-la. Então aqui é o início da história, a situação inicial, em que o personagem principal é apresentado, né, que no caso é a filha mais nova, e também o rei, que é o pai dela, fala-se também das outras filhas, o tempo da narrativa, o espaço, é o início, é uma situação de tranquilidade. Até aqui tudo bem. Agora, a segunda questão. Aqui. Qual é o elemento complicador? Qual é o conflito, o elemento complicador da história? O elemento complicador é aquela parte que rompe o equilíbrio da situação inicial. E lembrando que na parte no conflito, nesta parte do texto, que a história ela ganha significado, ela passa a ser interessante. Então, o elemento complicador da história do Rei Sapo, quando a história passa a ser interessante, quando acontece algo que rompe o equilíbrio da situação inicial, quando ela estava brincando com a bola, é quando a bola cai no poço. Então, a bola cai no poço, aí já rompeu o equilíbrio da situação inicial. E lembrando que depois que a bola cai no poço, a princesinha começa a chorar, o sapo aparece e o sapo recupera a bola da princesa. Só que a princesa ela teve que prometer que o aceitaria como companheiro e o levaria para sua casa. Só que ela não cumpre essa promessa. Então, esse que é o elemento complicador, esse que é o conflito, é quando a bola cai dentro do poço. Lembram que ela oferece para o sapo as joias dela, a coroa, os vestidos, né? Acho que ela oferece os vestidos também. E ele fala que ele não quer. Ele fala que ele quer ser companheiro dela e quer que ela o leve para a sua casa. Então, esse é o conflito porque rompe a situação do equilíbrio, rompe o equilíbrio da situação inicial. Depois, identifique o clímax da narrativa, é a terceira questão. O clímax é o momento chave da narrativa, é o momento de maior tensão, é o ponto mais emocionante em que a narrativa atinge seu momento crítico. Então, qual é esse ponto assim que você fala, nossa, é o boom da história? É quando o sapo aparece no castelo. Então, depois que ela vai embora, ele pega a bola para ela e ela vai embora sem cumprir a promessa, o sapo aparece no castelo e bate na porta. E é nesse momento que o rei obriga a princesa a cumprir a sua promessa. Então, o sapo entra dentro do castelo, ele come junto com a princesa e depois ela precisa levar esse sapo para dentro do quarto dela. Então, esse é o momento de maior tensão, esse é o clímax dessa narrativa, é essa situação. E por fim, conte o desfecho do conto do Rei Sapo. O desfecho
é quando termina a história, quando tudo se resolve. Normalmente no desfecho, principalmente de contos de fadas, mas assim, de narrativas em geral, acho que sobretudo contos de fadas, sempre termina bem, né? Sempre a história acaba de forma positiva e tudo se resolve. Então o desfecho é isso, é o final da história, quando o conflito, o elemento complicador se resolve. Então, seria a solução, é o final da narrativa, o mistério é desvendado. A paz e a harmonia são restabelecidas na vida do protagonista. Então, o desfecho, eu acho que essa era a questão mais fácil, esta e a da situação inicial, né? Acho que assim, a que a maioria errou, teve mais problemas, foi em identificar o elemento complicador e também em identificar o clímax. A situação inicial e o desfecho foi as respostas que a maioria acertou. O desfecho é quando o sapo se transforma em príncipe. Então a princesa se casa com ele e eles partem de carruagem para o reino dele. É aquela parte também que surge o servo Henrique. E aí conta que os aros que estavam no coração do servo Henrique são quebrados, fazem barulho, né? Então essa é a parte final, mas principalmente aqui, quando o sapo vira príncipe. Pode ser que vocês não tenham escrito exatamente da forma como eu coloquei, com as mesmas palavras, mas se o conteúdo for o mesmo, com palavras diferentes, não há necessidade de apagar, a resposta está correta. Quem respondeu de forma incompleta, por exemplo, aqui na primeira, quem colocou só o primeiro parágrafo, não colocou o segundo, então tem que completar, são os dois, ok? E quem errou, apaga e responda novamente. Então é isso. Depois que vocês fizerem a correção, já vou até falar aqui. Depois que vocês fizerem a correção, tem o item 2. No item 2, eu disponibilizei aqui para vocês uma outra versão do conto do Rei Sapo. Porque, como eu disse no início da semana passada, são histórias antigas. Nesse caso, é uma história dos irmãos Grimm. São histórias antigas, desculpem o meu telefone. São histórias antigas, então elas têm várias versões, tem versões diferentes que mudam um detalhe ou outro, principalmente porque essas histórias na época elas eram contadas de boca em boca, então não eram assim histórias escritas a princípio, eram histórias populares que um contava para o outro e por isso que foi dando origem a versões diferentes. E depois que vocês assistirem, essa outra versão é bem legal, é em forma de desenho. Tem aqui o terceiro item, que a professora Naira, ela é uma professora que é minha amiga, é uma graça, super talentosa, ela gravou um vídeo para mim de contação da história do Rei Sapo. Ela conta essa história. É mais ou menos como aquela atividade que eu pedi também no início da semana passada, que vocês gravaram vídeos contando a história para mim. Ela gravou também esse vídeo de contação de histórias e vocês podem assistir no YouTube, está aqui nesse link. Um maravilhoso, perfeito, incrível vídeo dela. Vou compartilhar também esse vídeo com vocês. Então é isso, um beijo, boa aula para todos. Beijos, beijos e bom final de semana depois que terminar a aula.